Gravar. E aí, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Espero que estejam todos bem. Boa noite. Boa noite. Bom, vamos lá. Primeiro, assim, antes de começar mesmo, cliquei gravando, tá certo. Nossa, eu queria muito agradecer a vocês, porque vocês estão mandando. Já estava aqui lendo, enlouquecida, porque está chegando trabalho, eu fico interessada em saber, em ver imagem, enfim. Obrigada por vocês estarem realmente mandando, trocando essa informação. Isso é muito importante. E aí, isso me ajuda também a jogar uma pergunta para vocês. Por quê? Hoje, nosso tema é direção de arte. A gente vai falar sobre isso. Mas a minha intenção era, no final, né, depois de falar sobre a direção de arte, a gente trocar uma ideia sobre isso, a relação da direção de arte com o figurino, falar sobre esses trabalhos, né? Cada um vai falar, a intenção é que cada um, realmente, quem deu o depoimento e falou de um trabalho que já fez, e sobre os processos, e quem está criando, falasse um pouco sobre esse processo. Só que eu comecei a receber um monte de imagem, e eu falei assim, gente, eu preciso compartilhar isso também, não adianta só a pessoa falar e sem compartilhar. Então, eu fiquei pensando que a gente pode fazer um pouquinho a cada dia. Assim, ao invés de todo mundo falar hoje, fala quem quiser, quem tiver realmente interesse, ou mesmo de trocar uma ideia mesmo sobre o processo, porque acho que ainda tem gente que está fazendo e ainda, de repente, pode estar com alguma dúvida. Eu acho que um falando sobre como fez também pode tirar a dúvida do outro, né? Acho que falar, a gente tem que falar mesmo. Mas aí, na segunda, eu já venho mais organizada com as imagens de todo mundo, porque até agora está chegando trabalho, né? Galera mandando em cima da hora, mas que bom que está chegando. Mas eu queria compartilhar, porque é muito mais interessante, né? Também a pessoa falar sobre o que viveu e mostrar o trabalho, porque tem trabalhos maravilhosos aqui. A gente não pode ficar só para eu olhar aqui sem compartilhar com vocês, entendeu? Me deu um certo desespero, que eu falei, ai, gente, todo mundo tem que ver isso, são trabalhos incríveis. E falando, né, sobre a vivência, enfim, a experiência que cada um teve com o seu trabalho, e quem, mesmo na criação, teve também alguma experiência ali. Então, assim, qual é a minha ideia, né, para resumir tudo que eu falei, é da gente falar, sim, sobre isso depois de direção de arte. Mas, semana que vem, na segunda, que a gente vai ter um assunto bem sério, bem aquela parte chata, a gente, no final, já falar sobre isso, para dar uma equilibrada. Eu acho que, quer dizer, não é que seja chato, mas sobre planejamento, orçamento, tal. É tudo que ninguém quer saber, ninguém quer falar, mas é importante também. Então, o que vocês acham? Combinado assim? A gente fala um pouco hoje, quem quiser, tal, a gente troca essa ideia, depois da direção de arte, mas semana que vem a gente vai falando e mostrando, aí eu já compartilho com o trabalho de vocês. Aí vocês vão falando, realmente eu pensei nisso, tal. Que a gente, infelizmente, né, a gente está vivendo esse momento que não está no ao vivo. Tem como você chegar e, enfim, trazer uma pendrive, mas tem como compartilhar a tela, né? Então, mas para isso eu preciso me organizar um pouco antes. Legal, dinâmico. Ótimo. Então, tá combinado. Perfeito. Então, simbora. Vamos lá, vamos começar. Direção de arte. Hoje a gente vai falar sobre a relação da direção de arte com o figurino. Eu não sei se o Gabriel está aqui agora, se já chegou, vai chegar, enfim, ele vai ver essa aula em algum momento, se não hoje, vai receber. Ele, acho que no primeiro dia, no primeiro encontro, ele perguntou, aliás, no segundo encontro ele perguntou sobre a questão da hierarquia, como é que funciona isso, né? A relação da direção de arte com o figurino. Então, a gente vai falar sobre isso hoje. Vamos lá, simbora.
Então, o que é direção de arte e como que funciona, né? Como é a relação da direção de arte com o figurino? Segue. Vamos lá. A direção de arte, aí vamos ser bem didático mesmo. A direção de arte é um núcleo, um departamento que cabe cuidar do cenário e do figurino da peça ou filme. Então, o figurino, ele é parte desse departamento, né? Assim como a maquiagem, a produção de objetos, produção de figurino, ou seja, direção de arte cria a concepção visual, né, a identidade visual do filme ou da peça, ou enfim, de um clipe, de um videoclipe, de uma publicidade, que é a estética, né, o universo, tudo que tem a ver com aquilo, a gente falou sobre isso, né, no Mood, todo o universo que preenche aquilo que te diz quem é aquela pessoa, né? Por exemplo, um ambiente, um quarto. Você vai entender quem é aquela pessoa olhando o quarto, os detalhes, o móvel, os cacarecos, né? Aqueles cacarecos que ficam, ou não, o minimalismo, né? Algo, um quarto extremamente limpo, extremamente, sei lá, sem nada, vazio. Você consegue olhar um ambiente e entender mais ou menos como é aquela pessoa, né? Ou seja, então, a direção de arte ela tem a função, né, de determinar a estética, esse universo, o ambiente do filme, a identidade visual, e muitas vezes, na maioria, ela determina a paleta de cor, mas nem sempre é assim. Tá? Então, isso depende muito de um trabalho de outro. Às vezes, o próprio figurinista pode, sim, determinar qual vai ser a paleta de cor do trabalho dele. Tá? Isso pode acontecer, mas isso é uma coisa muito do entendimento do trabalho, da relação que se tem com o diretor, a diretora de arte. Então, não há uma regra. Assim, o ideal, pelo que eu sei, é a direção de arte já chegar, olha, vai ser assim, a cor é essa, tal. Mas isso pode ser trabalhado junto, em conjunto, tudo depende dessa relação mesmo, tem certo e errado. Então, é importante salientar que o figurino ele deve conversar, ele deve ornar com esse ambiente. Então, da mesma forma que eu dei esse exemplo, você consegue entender quem é a pessoa olhando o quarto dela ou a sala. Ou seja, por quê? Porque você consegue atrelar aquela personalidade. Então, não tem como você olhar, sei lá, uma casa extremamente minimalista e essa pessoa não ter em si, no seu visual, na sua identidade visual, né, no seu figurino, esse minimalismo. Pode acontecer? Pode, mas depende do conceito, porque, de repente, pode ter um conceito, o filme, enfim, que seja, pode ter um conceito justamente para causar uma estranheza. De repente, aquela pessoa é extremamente extravagante, mas a casa é extremamente minimalista. Aí tem um porquê, um mistério que vai ser desvendado em algum lugar, ou não, a casa era da mãe e aquela pessoa extremamente o oposto da mãe. Então, entender, né? Isso é uma mensagem, né? Se a pessoa não está ornando, se ela não está vinculada àquilo ali, conceitualmente, ou tem alguma coisa estranha, né? Ou é uma mensagem direta que está querendo ser dita. Bom, ela não é daquele universo, ela está ali de favor. Sabe? A gente pode criar histórias, enfim, mas é só para vocês entenderem que o certo é estar tudo conectado. Porque quando está desconectado é porque tem alguma coisa errada, ou se tiver realmente no conceito, a gente vai entender que realmente está na raiz do conceito, a estranheza. Aí podemos passar. Então, a direção de arte, aqui eu fiz um esboço, gente. Realmente, botei esboço, porque é esboço mesmo, tá? É esboço. Só para a gente entender, e falando muito no recorte do audiovisual, só para a gente começar a entender essas relações. Eu nem descrevi nada, porque, assim,
Os departamentos, são vários departamentos no audiovisual que se integram e que estão todos ligados a uma direção. Mas eu quis focar na questão da direção de arte mesmo, e para a gente entender que mesmo lidando com o ofício, né, o trabalho de figurino, não necessariamente você precisa ser... a escolha é ser uma figurinista, pode ser uma primeira assistente, segunda assistente, você pode ser uma camareira, você pode ser a costureira, pode ser o cenógrafo, pode ser o maquiador, quer dizer, isso tudo está dentro da direção de arte, mas falando propriamente do figurino, tem outras profissões dentro do figurino, e que exige, inclusive, a gente também, uma outra aula, acho que foi a Adriana que falou sobre o DRT, que também, dependendo do tamanho do trabalho, do projeto, enfim, você precisa do DRT. Então, existe o DRT de camareira, entendeu? Para você, principalmente, trabalhar em longa, filmes, né? Projetos grandes, publicidade, né? Com grandes marcas, televisão. Então, dá para você simplesmente, não, sou figurinista, e não, você tem que ter, e não interessa se é boa, se é ruim, você tem que ter o DRT. Assim, se você estiver querendo galgar realmente esses grandes projetos enormes, eu acho que é sempre bom mesmo. É sempre bom pensar nessa questão do DRT, que é um registro, né? Eu não vou falar muito sobre isso agora, mas é um registro, é como, sei lá, o CRM do médico, enfim, essas coisas. Não sou muito da medicina também, mas, enfim, é um registro profissional. Mas aí, enfim, eu fiz esse esboço justamente para a gente entender quais são as relações. A gente tem uma relação direta com a direção de arte, né? Tem uma primeira, como a gente falou no início, tem uma primeira conversa com uma reunião geral, né? Tem a reunião com o diretor vai passar o conceito do que ele imagina desse filme, e aí aqui realmente eu estou fazendo um recorte no audiovisual, mas a gente ainda vai fazer um parênteses para o teatro, que eu acho que é importante, porque tem gente do teatro aqui, então é importante falar das duas áreas, né? Mas cada uma tem as suas especificidades. Mas falando do audiovisual, a gente tem uma primeira reunião com o diretor, né? Ele vai passar o conceito do filme, tá? E aí, ok, a direção de arte viu aquele conceito do que o diretor está pensando para o filme, a direção de arte, o diretor de arte com os seus, né, figurinista, cenógrafo, maquiador, vai projetar um conceito e vai passar para a sua equipe. A sua equipe, nós, figurinistas, cenógrafos e maquiadores, vamos pensar um conceito de acordo com um conceito de figurino que esteja em sinergia com o conceito da direção de arte. E aí, no final, a gente vai criar um mood geral. Então, um mood que vai ter toda a concepção visual do filme, né? Pensando nos ambientes, pensando, né, nesses lugares que vão aparecer, pensando na arte, né, de modo geral, e o figurino está ali junto, que vai ser pensado, vai ter sugestão de maquiagem também, enfim. E isso tudo vai passar para a direção, que vai aprovar ou não, vai ter aquela conversa, aqueles ajustes. Essa relação está sempre a relação do figurino está sempre atrelada ao diretor de arte, né? Não é que enquanto figurinista não pode falar com a direção, não. Você pode, porque às vezes tem coisas muito peculiares no texto ou alguma coisa muito específica mesmo de roteiro e, né, não são todas as vezes que o diretor é o roteirista, mas como ele é o diretor daquele roteiro, ele tem um entendimento daquilo, pelo menos ele já interpretou o que ele quer em relação àquela questão. E aí, né, não é uma questão de atravessar uma outra função, mas tem algumas dúvidas de texto, de roteiro, que você tem que realmente falar diretamente com o diretor e entender, olha, aqui você está falando que é o figurino tal, é isso mesmo? Isso é de extrema importância ser um vestido vermelho, ou você só colocou aqui, sublinhou
que tem que ser um vestido extravagante, porque eu posso entender que aquele vestido extravagante não é vermelho, é outra cor. É uma outra história, é um extravagante diferente do que está discriminado naquele roteiro, né? Então, isso é uma coisa que você tem que falar diretamente com o diretor. Então, ou seja, você tem uma relação com o diretor geral do filme, sim. As outras relações, com a produção sempre, né? Porque questões de produção a produção sempre está ali também para te dar esse suporte e para ter, de fato, uma troca. Com a fotografia, nem tanto, é muito mais a direção de arte com a fotografia no primeiro momento, porque tem todo um pensamento de enquadramento, né, da palheta de cor, porque aí o diretor de fotografia já vem com uma ideia. Eu penso nesse filme frio. O que é frio, né? Quais são essas cores? Aí a direção de arte vai, não, peraí, ou vai ter uma negociação entre esses dois departamentos para entender se realmente o filme pode ter essa, assim, conceitualmente, é melhor que ele seja mais azul do que vermelho. Então, isso aí tem que achar um denominador comum. Então, geralmente, são as cabeças de equipe que decidem isso. Então, realmente a relação da direção de arte com a fotografia. Mas, claro que nada impede de dúvidas ter essa troca de figurino com fotografia. O outro ponto que eu coloquei ali, que eu acho que é extremamente importante, inclusive eu já vi cursos muito específicos de figurino com a relação de figurino com o som, que eu acho que é uma coisa que realmente poucas pessoas falam tão bem. Mas tem muito curso assim em São Paulo, não sei quem está aí de São Paulo, pode de repente também falar sobre isso, enfim, dar uma dica também, porque é muito interessante ter a consciência de quando você está criando um figurino para um filme, até para o teatro também, que às vezes usa microfone, mas quando você está criando um figurino para um filme, e em algum momento vai usar aquele microfone, tem que ter um entendimento de que tem coisas, tem acessórios que podem fazer um barulho, que vai atrapalhar no som, que a pessoa, sei lá, tem que fazer um grande movimento, e aí está cheio de colar. Então, ter também essa sensibilidade, porque quando a gente pensa cinema, é sempre sobre pensar em equipe, é sempre sobre pensar nessas camadas que tudo tem que estar funcionando muito bem. Não dá para eu fazer o meu e dane-se o outro. Não, porque assim, o que adianta também fazer o figurino impecável? A pessoa vai lutar no chão, vai fazer cheio de colar, vai fazer um barulho e não, a fala do ator, da atriz, não vai ser ouvida. Aí vai ter que fazer um trabalho na pós, aí não sei o quê. Então, é sobre pensar nesses aspectos que parecem que são menos importantes, mas não. Se o figurino tem que ter o colar, então de que forma eu vou colocar aquele colar que não atrapalhe no som, né? De repente eu posso, vamos dizer que são vários, é porque isso já aconteceu comigo, gente, estou falando, porque isso você vai aprendendo também. Até um figurino que eu já mostrei anteriormente, mas eu acho que não tem nenhum muito perto, que eram muitos colares, assim. Só que aí, qualquer mexidinha, tá, tec, 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 acabou, né? Aí, enfim, amarrei, peguei uma linha, amarrei, ficou tudo presinho. Mas é sobre isso, é sobre pensar isso. Bom, já que não tem jeito, a identidade visual desse figurino, desse personagem, é sim cheio de colares, porque é isso que fala quem é o meu personagem. Como eu posso colocar isso de uma maneira que também o som funcione? Então, é trabalhar em coletiva, é trabalhar, entender e buscar também trocar com o outro. Vem cá, o meu figurino é esse, tem vários colares. Como é que eu posso fazer isso para que... é isso. Então, falando de uma maneira geral e nesse recortezinho, é isso. Mas aí agora eu vou falar sobre o teatro, né? No caso do teatro, a gente também tem a figura da direção de arte, que muitas vezes
assume um pouco o todo. Que isso também era uma das perguntas que aconteceram, que acho que foi o Gabriel que falou anteriormente. A imagem da direção de arte, muitas vezes, você vê uma peça em que a direção de arte, o diretor de arte assina o figurino e o cenário, né? Isso é extremamente possível. Mas, assim, você vê muito isso também em grupos pequenos, grupos coletivos de teatro. Acho que também muitas vezes por falta de verba, sabe como que trabalhar com teatro? Quem é do teatro aqui sabe que teatro é meio complexo, né? De verba, de dinheiro, e tudo tem que ser muito pensado e articulado para ser viável, né? Então, muitas vezes, você não tem essa figura. Às vezes, você nem tem a figura da direção de arte e nem do figurinista. É todo mundo faz, é uma criação coletiva, todo mundo troca, todo mundo faz. Ou é alguém que também é ator e está lá no grupo e que vai mais ou menos encaminhar a ideia e todo mundo vai fazer o seu. Ou alguém que é do grupo, que tem mais ou menos uma ideia, faz uma pesquisa geral e manda para uma costureira. Mas você não tem a imagem do figurinista, você não tem a imagem do diretor de arte, você tem a imagem de alguém que organizou. Então, isso pode acontecer também, tá? É possível. Não existe regra, a verdade é essa. Não existe regra. E pensar também que, e aí é uma crítica também, a nossa área ela é muito desvalorizada, embora a imagem seja extremamente valorizada. A gente trabalha com imagem, a gente vive no mundo da imagem, tudo é sobre imagem, ninguém fala mais nada, ninguém lê mais nada, ninguém quer saber mais de nada, é só sobre imagem. Mas quando você fala sobre o profissional que vai fazer aquela imagem, o figurino e tal, ainda tem uma certa questão de invisibilidade mesmo, sabe? Hoje em dia, eu acho que isso, aos poucos, isso está mudando, porque até bem há pouco tempo mesmo, sei lá, não sei, pouco tempo que você começa, quem vê televisão, né, de vez em quando, assim, nas entrevistas, as pessoas, os atores falam, não, a figurinista, minha figurinista, ou alguém mostra, não, aqui é o gato figurino, que antes era tudo muito não sei, era oculto, sabe? Quase como se fosse uma mágica. Do nada brota aquele figurino incrível. Tá, alguém sabe quem é e quem fez, mas você só conseguia ter acesso a isso, assim, nesses livros. Ah, fulana que fez. Inclusive tem um livro aqui da Marília Carneiro. Fulana que fez tal figurino de tal novela, mas antes não se falava muito sobre isso. Hoje, que bom, né? Estamos falando que a gente precisa ver essas referências. Quem são essas pessoas? Que histórias são essas? Como elas começaram? Quem são? E quem são as outras gerações que estão chegando também? Então, assim, é muito importante a gente entender esses movimentos do que do que aconteceu no passado, do que está acontecendo e do que vai acontecer, né? A gente realmente está num momento de imagem, de criação de imagem. Então, é extremamente importante isso. Então, aqui fica uma crítica também, porque eu não estou falando nada de novo, tá? Provavelmente vocês já devem ter percebido isso, ou irão perceber em algum momento. Faz parte. Mas a gente está aqui também para criticar. Acho que é sobre isso, porque quando a gente critica, quando a gente pensa, quando a gente conhece a história do outro, a gente caminha um pouco mais para frente. Então, é isso. Bom, vamos para o próximo. Então, assim, é muito comum a gente ver a figura, né, do diretor de arte cumprindo o papel do figurino também. O diretor de arte, ele tendo toda a proposta, conhecimento, as etapas de figurino e as parcerias certas, é possível. Não é um crime, ele não está roubando o lugar de ninguém. A questão sempre, óbvio que sempre é bom você ter um profissional que tenha um entendimento da história, das silhuetas,
né? Se ele tiver, ótimo, que maravilha, porque a gente realmente está num mundo, nesse mundo, de novo, em que todo mundo faz tudo. E faz tudo, e faz muito. Tem gente que faz tudo muito bem, e ok. E é sobre isso, que bom. E tem gente que faz uma coisa só, e tem outra pessoa que faz outra coisa, e tem uma outra pessoa que, sei lá, faz o figurino, faz não sei o quê, e faz, sei lá. E é uma pessoa, é uma gestora maravilhosa, porque assim, a gente ainda vai falar sobre planejamento e orçamento, mas durante muito tempo, planejamento, orçamento, principalmente orçamento, para quem trabalha com arte, sempre é uma questão, né? Mas tem gente que não, tem gente que trabalha com arte e é ótima nisso, é ótima em matemática. Então, assim, tudo vale, tá tudo certo. A grande questão é, valorizemos também quem está ali e estudou e fez, e tem um estudo, tem um trabalho manual, e tem um trabalho de estudo da silhueta, e tem um trabalho de pesquisa. Então, a gente tem que entender que essas pessoas existem e elas estão ali também. Então, é sobre isso. A gente pode passar. Então, mas claro que quando tem-se um profissional específico da área, ele enriquecerá com o olhar para além das informações visuais estabelecidas, contemporâneas, trazendo um pouco mais de pesquisa de silhueta, texturas, modelagens. E, cara, porque assim, quando a gente fala até da ousadia mesmo de misturar texturas, até de pensar em reconstruir silhuetas. Por exemplo, quando a gente falou da novela, né, Meu Pedacinho de Chão, ali tem tem história da moda ali, pensando silhueta, pensando épocas e referências, tem muita coisa ali, tem muita pesquisa e é muito interessante. É um trabalho de muita gente, sabe? Junta. Então, valorizar essas questões, a modelagem. A modelagem também, às vezes, eu vejo que, como, assim, às vezes pode parecer difícil e tal, tem gente que, não, assim, tem gente que nem quer costurar, eu nem sei, depois eu vou fazer até uma pesquisa aqui, uma enquete, quero saber se vocês costuram, quem costura, tem gente que eu sei que sabe, mas assim, vou fazer essa enquete, vou passar uma enquete aí, inclusive se vocês quiserem ir respondendo, quem costura e se gosta de costurar, sabe modelagem, se costura e se sabe modelagem. Não é uma obrigação, tá? E nada disso. Mas eu quero saber, inclusive, se vocês quiserem já ir respondendo enquanto eu bebo água. Ou escrito ou falado. Ai, gente, eu vou aqui falar que eu costuro. E uma curiosidade é que eu costuro roupa de boneca, aquelas bonequinhas japonesas, Ah, que são muito pequenininhas. E às vezes, para costurar na máquina, eu nem consigo usar o pedal. Eu tenho que costurar na máquina, porém manualmente, porque é muito pequenininho a roupinha, muito pequena. caraca, maneiro. Legal. Obrigado. Obrigada a você. Quem quiser ir falando, ó, costuro mais ou menos, mas não sou fã de modelagem, gosto de modelagem. Também. Também gosto de modelagem. Não costuro, mas tenho vontade de aprender. Não costuro, não sei modelar, mas quero muito, é algo que me interessa. É a primeira vez que estou me aprofundando. Okay? Ainda estou aprendendo por conta própria. Só sei o básico mesmo, mas querendo mais. Não costuro, mas gostaria de aprender. Gente, mas eu estou falando isso, tá? Não é obrigatório, não. E nem ai, gente, tem que costurar. Tem que costurar. Não, gente. Eu faço tudinho, modelagem é algo que tem que procurar me aprimorar. Sei o básico da costura, me viro. Eu também, assim, eu confesso que eu costuro, mas a modelagem sempre para mim foi uma grande dificuldade, assim. Eu fiz um curso de costura e, né, você, de qualquer forma, você tem que aprender a modelar, você tem que saber o básico ali.
mas o fato disso ser uma dificuldade para mim me fez querer estudar. E aí eu comecei a comprar livros de modelagem e aí eu fico estudando, assim, sabe? Eu já comentei aqui sobre a modelagem japonesa, super difícil, o livro não fala, tinha coisas que eu tinha que deduzir, sabe? Quando o livro vai até um negócio, aí você fala, mas essa linha vai para onde? Aí você tem que raciocinar, e eu acho que a modelagem, ela faz te provoca nesse sentido. Acho que quando você tem um olhar mais amplo sobre ela, é porque quando você encara como dificuldade, aí acabou. Você fala, ih, não consigo. Aí já era. Mas eu acho que eu encarei, era uma dificuldade para mim, então comecei a tentar, assim, na marra. Eu não estou falando que eu sou especialista, não, mas eu faço ali e acho que eu consigo pensar mais, pensar a modelagem, né? Porque é isso. Que eu sempre admirei, por exemplo, aqui a gente está nessa essa página aqui. Eu sempre admirei, aqui não tem tanta coisa de modelagem diferente, mas eu sempre admirei aquelas roupas extremamente extravagantes, uma manga, e pensando nisso também para teatro, sabe? Pensando que, de repente, você pode estar querendo fazer um figurino de uma peça que a manga é gigante, e que a manga vai se transformar, e que você vai tirar. E isso é muito incrível. Mas para você fazer isso, você tem que minimamente entender a brincadeira da modelagem, sabe? Ou ter alguém que realmente você conhece e seja especialista nisso, também para ir ali, ficar ouvindo e tal, se apropriando dessa história, né? Temos uma modelista entre nós, não sei se ela está aqui agora, mas que eu vi também o trabalho depois, não sei se ela estiver aí agora, depois ela vai falar. Mas, assim, é incrível você pensar que você pode, a partir de uma ideia, você tem uma ideia maluca e ter o conhecimento de pensar como eu vou fazer isso, né? Como eu faço uma manga que sai e vira um leque e que vai fazer sei lá o quê, entendeu? Então, por isso que às vezes é importante, mesmo você não sabendo, mas ou ter uma parceria. E aí eu falo dessas questões, né, de parceria. Ninguém precisa ser bom em tudo, mas se você tem uma parceria, alguém muito bom do seu lado, comprando suas ideias, é muito incrível, né? Você fala, não, fulana, pô, eu quero fazer uma manga que vira uma asa e que vira não sei o quê. E aí você vai ali também aprendendo, aproveitando para aprender. Mas, sabe, esses são os vínculos que a gente precisa ter. Então, as parcerias são extremamente importantes. A gente aqui hoje está falando sobre relacionamento. Então, isso acho que para qualquer departamento aí tanto do audiovisual, enfim, da direção de arte, do audiovisual, do teatro, é preciso, é necessário ter parcerias para você conseguir fazer as coisas. Porque às vezes você não tem dinheiro, por exemplo. Então você precisa ter parcerias, e parcerias que troquem e que te façam pensar em soluções mais fáceis. Então, isso é sobre relação também. A gente está falando do figurino com a direção de arte, mas eu também já estou falando sobre as outras pessoas, né, que também complementam essa cadeia. Então, é assistente, é a camareira, sei lá, até o motorista que vai te levar, caso tenha um motorista. Então, entendendo que essas figuras existem, mas nem todos os trabalhos elas vão estar. Às vezes você vai estar sozinha. Então, você precisa entender como é que eu faço se eu estou sozinha e eu estou nessa proporção aqui desse... Às vezes é sei lá, um filme pequeno ou um projeto menor e que você não tem assistente, que você não tem alguém que possa te dar o suporte. Mas as outras parcerias, essas relações, muitas vezes abrem caminhos, entendeu? Então, é muito importante estar atento a essas relações, sabe? Enfim, vamos seguir. E essa imagem é muito linda, né? E aí, gente, hoje realmente era uma coisa bem pequenininha, mas
eu queria fazer uma outra proposta de dever de casa, que é justamente pesquisar quem são os diretores de arte que assinam também o figurino, né? Pode ser de televisão, de novela, de televisão, de teatro, de cinema, enfim. Escolher um trabalho dessa pessoa, né? Pesquisar lá, fulano. Escolher uma imagem representativa, uma imagem de um trabalho que vocês acharam bacana e colocar no grupo. Porque aí, eu acho que é mais interessante, porque aí cada um vê o que o outro pesquisou. Às vezes você não conhece, às vezes é alguém de um outro estado, sabe? Eu acho que é interessante essa interação, sabe? Achei bacana. Não queria guardar só para mim. Eu ia colocar para vocês mandarem por e-mail, mas eu acho que é interessante colocar no grupo. E cada um ir vendo e colocando. Isso até segunda-feira. Tá? É para a gente mesmo, para a gente conhecer esses diretores de arte. Hoje, realmente, eu queria falar sobre essa relação, né, da direção de arte com o figurino. É um assunto que talvez não tenha grande profundidade, mas no final das contas tem, porque tudo, qualquer trabalho que você faça com o figurino é sobre relação. Quando eu falei, levantei a questão da parceria, levantei a questão da relação com a direção de arte, com o diretor, com a fotografia, porque muitas vezes você tem a concepção, você sabe o trabalho que você vai fazer, você tem a consciência da gestão da verba que você recebeu, você tem tudo, tá tudo para ser perfeito. Mas aí você tem de repente o diretor, enfim, a figura da direção de arte ou do diretor não é tão assim. Aí você tem que saber negociar, você tem que saber entender o que é necessário ali, o que você precisa falar com essa pessoa, de que forma trocar e só obter a informação que você precisa para fazer o seu trabalho em paz. Às vezes isso acontece, isso não é um assunto que alguém vai falar a própria relação com os atores, tá? Porque eu nem levantei essa questão aqui, sobre atores, sobre modelos, enfim. O papel do figurinista, da figurinista, tem muito a ver, passa muito por esse lugar do psicólogo. Eu sei, não deveria, mas passa, porque você está falando com um ser humano, você vai vestir aquela pessoa. E é importante entender que quando você está lidando com o outro, por mais que você tenha criado um figurino do personagem para o personagem, com as características do personagem, com a personalidade do personagem, nem sempre quem vai receber esse personagem, né, o ator ou a atriz, entende que aquele personagem se veste daquele jeito. Às vezes, o ator ou a atriz entende que não, aquela roupa não fica bem nele, ou nela. E aí é meio complexo. Aí você tem que realmente usar de uma certa psicologia para falar, para entender, para chegar, entender e negociar. Aí logo vamos falar de novo sobre negociação, sobre relação. Você tem que criar uma relação com aquela pessoa, não é ficar amiga, não estou falando sobre isso. Pode, se quiser ficar amiga de todo mundo, ok. Mas é sobre entender, ter o olhar e captar, entender quem é quem ali e conversar. Não, peraí. Porque a pessoa pode falar, não, eu tenho complexo, eu não vou colocar esse brinco porque não tem nada a ver comigo, porque já aconteceu comigo isso também. Não, eu não posso colocar esse brinco. Não, mas o brinco é do personagem, você explica, né? Você argumenta. Não, o brinco é do personagem, a mudança é a transição da identidade do personagem, é agora, tem que botar esse brinco. Não, mas esse brinco não tem nada a ver comigo e não sei o que, aí você... Tipo, toda aquela pesquisa que você fez lá, que você fez o Mood, que você defendeu para o diretor aprovou, achou incrível. Você foi maravilhosa, maravilhosa. Mas aí a atriz chega, não, isso, não vou fazer a cena com esse brinco, porque
eu tenho complexo e não consigo. E aí? E aí você vai, óbvio que você continua na argumentação, você vai até o diretor falando, não, peraí, lembra? Não, foi aprovado, não sei o quê. Só que aí também o diretor fica naquela sinuca de bico, ele pode aceitar ou não. Ele pode chegar e dar uma dura na pessoa e falar, não, poxa, ou não, ou tipo, dane-se, dane-se o que você criou. Falar, não, deixa ela ficar sem brinco, mesmo que para você, toda a narrativa que você criou, e que aquele momento era essencial na construção de uma imagem, ou na quebra de um acontecimento do personagem, acabou. Aí você realmente tem que aceitar. Então, quando eu estou falando dessas coisas todas, porque isso tudo é subjetivo. Então, por mais que eu poderia enumerar várias questões, mas a gente está falando sobre subjetividades. E a gente trabalha diretamente com as subjetividades. A nossa subjetividade, né, enquanto criadores, criadoras, criadores, a subjetividade do outro, né, que vem com todos os seus complexos, com todas as suas questões, e que você tem que saber lidar e entender. E os outros departamentos que você também tem que argumentar, não, estou usando isso por causa disso. Agora vai ser esse vestido, é azul por causa disso, porque isso já foi aprovado. Então, assim, isso tudo é sobre negociação, é sobre entender a subjetividade do outro, é sobre saber, sobre negociação, né? Sobre saber defender o que você já criou, porque isso é extremamente importante, saber que você criou e tem um porquê, tudo que você criou. Então, você vai ter que defender isso em algum momento, e às vezes em vários momentos. E é juntar isso tudo e se tornar zen budista, né? Não. Mas, enfim, faz parte. É algo que não você acaba aprendendo na vivência, mas é importante já ter isso em mente, que a gente está nesse caldeirão de subjetividades. Então, aí, por isso que eu quero que vocês façam esse exercício, muito mais para a gente conhecer os outros diretores, né? Quem são essas pessoas que fazem vários trabalhos e assinam arte, figurino e não sei o quê, faz tudo. Isso é legal a gente saber, sabe? Até para olhar e aprender também, falar, pô, legal. Ele começou assim, bacana, então eu vou fazer, porque eu já faço tal coisa, então eu vou juntar com isso e fazer uma outra coisa, sabe? Mas aí agora eu quero ouvir vocês, que eu não li. Ó, já fui atriz que reclamou, viu? Isabel. Já fui atriz que reclamou de figurino. Tá vendo? Eles estão entre nós. Parabéns também. Você é muito criativo. Ah, tá. Ai, que bom que você compartilhou. Bacana. Tanto existem atores que interagem, colaboram muito. Sim, eu também não estou falando mal de todo mundo, não estou nem falando mal. São algumas críticas. Tem realmente, eu acho que eu imagino, porque eu realmente penso que o trabalho é um grande coletivo. É óbvio que você criou lá a concepção, mas quando você chegar e entender o ator, qual a movimentação dele, às vezes você pensa o figurino, só que ele faz uma movimentação que não tem nada a ver com o que você criou, aí dali você já muda. Você pensa, não, peraí, ele faz isso, faz aquilo. Então, o que eu posso criar para valorizar o meu figurino, para valorizar o movimento dele? É entender, na verdade, ter. É isso, né? Você vai, mas às vezes você cede, às vezes você defende, argumenta. Tem coisas que são essencialmente essenciais e você sabe que tem que estar ali, mas ao mesmo tempo, às vezes, tem que ceder. Será que precisa daquilo? Se a pessoa tem um complexo em alguma coisa e você entende que, né, sei lá, vai trazer uma situação ruim também, você não precisa. Às vezes não precisa. Falar, tá bom, tira o brinco. Não o brinco que vai atrapalhar o figurino. No caso, não foi, né? Não aconteceu, mas é entender onde você pode ir e voltar. Né? É maleável, é flexível.
É saber ser flexível em alguns momentos e saber ser argumentativa em outros momentos. É extremamente importante. Os dois, os dois. Mas eu quero ouvir de vocês. Dúvidas. Questões. Foi. Foi a Débora, mas eu acho que a Ana também fez modelagem, não é isso? Eu sei que temos 2 pessoas de modelagem aqui. Sim. Eu. Você, Ana. Você é a Ana? Que eu não estou vendo aqui. Isso, sou Ana. Nossa, eu estou adorando receber o que vocês me mandaram, eu adorei. Eu adorei. Os Rufos, né? A história dos Rufos. Isso. São várias situações que a gente passa e essa colocação sua hoje foi muito importante em relação a lidar bem com os atores, com a equipe, tudo, porque aí você consegue que o trabalho tenha uma harmonia, que interagem, que os atores fiquem à vontade, que eles, quando eles percebem um detalhe ou outro numa ação para ele ficar bem também no trabalho, isso é muito importante. Então, essas relações que hoje elas são assim essenciais em qualquer relação de arte com figurino, com camareira, com todo mundo, para que as coisas funcionem bem. Não, total, né? Total. Acho que, sei lá, a energia que a gente coloca também, né? Porque realmente, se o ator não for com a sua cara, tipo, você, né, criar aquela resistência, acabou. Acabou, você não consegue vestir e ele pode até se sabotar, né? Nunca aconteceu comigo assim, desse jeito, mas pode acontecer. E assim, a grande dificuldade, às vezes, até hoje, por exemplo, falando sobre esse assunto, é porque é muito subjetivo, não é uma matemática que a gente fala, olha, é assim ou é assado. A gente está lidando com o outro, que é completamente diferente de você, às vezes vem de um universo completamente distante, que você não sabe, não entende, nunca viu, e você precisa olhar, entender e ir apurando, uma investigação, né? Senão você não consegue trocar também com aquela pessoa. E você tem que... Essa equipe ela tem que funcionar numa harmonia, assim, grandiosa para que o resultado final fique bom e que tudo que foi planejado, que foi calculado, que ele tenha aquele efeito, mesmo que no intervalo, nesse caminho aí, a gente tenha que fazer algumas alterações, algumas adaptações que são necessárias, coisas que você com certeza já passou por N situações, mas que no final a direção de arte, o figurino e toda a equipe estando em harmonia, isso facilita muito o resultado final do trabalho. Você sabe muito bem disso aí. Nossa, e né, tem que ter uma paciência. Nossa, isso não dá para ensinar. Paciência. Na verdade, paciência vai ser o próximo top. Brincadeira. Mas, Ana, deixa eu te falar, conta um pouco para o pessoal sobre os Rufos. Eu sei que eu ainda não vou mostrar hoje as imagens, mas só para o pessoal já ir começando a saber, a gente vai falar. Os Rufos é um filme, né, um longa que foi rodado numa cidade de Minas, aqui é próxima à cidade que eu moro, e ele se passa no século XVI, chama As Órfãs da Rainha. Então, nesse período, além dos Rufos, a gente teve assim várias coisas assim de desafios mesmo. Porque nesse período, por exemplo, nem existia máquina de costura. Então, as peças e as coisas, elas tinham que parecer, né, que não eram costuradas à máquina. Então, tinha alguns detalhes que tinham que ser finalizados manualmente, algumas coisas assim. Agora, a questão dos Rufos mesmo é porque a gente teve que fazer uma pesquisa para olhar qual era essa distância, que cada época ela tinha uma distância, um tamanho,
uma altura que padrão para a época. Então, essa medida dos atores, ela tinha que ser exata, porque é uma coisa muito trabalhosa, ela teria que passar por um período de goma no tecido, e o trabalho é todo milimetricamente calculado para dar aquele efeito. Então, em 2 casos, as medidas foram tiradas assim, com 4 centímetros de diferença. Então, um trabalho de 1 dia e meio assim, teve que ser refeito todo novamente, exatamente por conta de uma medida que não foi tirada de maneira correta. Isso porque a sua sugestão era para falar de um problema que aconteceu. Eu peguei essa situação, que é uma situação que acontece às vezes, Sim. né? Medida de roupas, que às vezes a pessoa tira e você tem que fazer toda a montagem na hora. Às vezes o ator chega assim, com um período pequeno para a gravação, dependendo da cena que ele vai fazer, e você tem que resolver esse problema assim, com um tempo reduzido. Mas, enquanto a gente tem assim, uma integração boa com toda a equipe, a gente consegue resolver isso daí. Com certeza. E deixa eu te perguntar, então, esse figurino ele tinha que ser realmente realista, né? Assim, quer dizer, era a modelagem da época. Caramba! Algumas peças, sim, sabe, com riqueza de detalhes, os rufos todos, assim, e algumas coisas você acaba tendo uma licença poética, né, e até o própria, nesse caso, o roteirista e a diretora eram a mesma pessoa, então então ela tinha umas visões que ela queria mostrar e que às vezes dava umas aberturas, sabe? Mas a maioria das peças elas eram muito fiéis. Então teve muito trabalho de envelhecimento, de tingimento, várias técnicas de envelhecimento assim em todos os setores, de desgaste, envelhecimento de peças, que a gente fazia uma parceria com o pessoal da arte para a gente conseguir que isso ficasse de uma maneira assim apresentável e que não pudesse ferir as coisas daquela época. Então, a pesquisa ela era importantíssima. A gente estava o tempo inteiro com vários instrumentos de pesquisa, livros às vezes alguns que vieram, alguns que eram até do exterior, que às vezes dessa época e que com riqueza de detalhes a gente ainda não tinha uma literatura tão assim avantajada. E isso aí, então, teve muitas coisas. Então, tem até muitas imagens desses processos todos, que depois, se você achar interessante, eu posso até passar, porque são coisas que eram assim do trabalho da gente e não tem problema, não. Ah, legal. Além daquelas que você já mandou? Ah, tem várias. Então se você quiser mandar, porque aí eu organizo tudo, que aí quando a gente for passar, eu compartilho aqui certinho. Me manda que eu vou organizar tudo em pastas, aí no dia que a gente for apresentar, aí você vai falando. Legal, Tá, okay. Nossa, quando eu vi, eu falei assim, porque eu já fiz um figurino de época, né? Acho que era final do século XIX, para teatro, mas não tinha não primor, mas digo, não precisava ser realista, né? Era uma alusão mesmo, né? Uma brincadeira com a época. Usava silhueta, mas não era o tecido que se usava na época, não era. Inclusive, eu fiz não foi um rufo, não, foi uma gola que era toda cheia de, sabe? Mas assim, era tudo meio fake, era fake, era um negócio bem teatro mesmo. Porque tinha algum momento que tirava, então era tudo preso aqui, era só a gola dentro de um blazer que virou um... Enfim, depois eu mostro esse figurino. Mas não tinha esse requinte de realismo, não era sobre realismo, era uma referência. Mas as formas, mesmo não sendo realistas, elas com certeza precisavam estar ali, né? A leitura dessas formas, com certeza, né? Sim, não, tinha que ter a leitura que era da época do final do século XIX.
Mas, assim, Isso. é porque isso também gerou uma questão também, assim, acho que não foi, não sei, foi nesse grupo mesmo de teatro, um outro diretor questionou se eu não tinha que usar o mesmo material, não sei o quê, enfim. Mas o diretor mesmo da peça não viu isso como um impedimento, sabe? Mas um outro Aham. diretor, que, enfim, nem sei o que estava fazendo ali, mas, enfim, foi dar Porque opinião. você faz, mas depois você tem que imaginar que isso aí vai passar, né, por vários olhos. Sim, E exatamente. alguns procuram exatamente os detalhes. Ah, mas nessa época isso não era assim, nessa época acontecia desse jeito. Exatamente. Por isso que eu falo, quando eu falo de ter uma argumentação, é muito sobre isso, porque sempre vai ter uma Aham, outra pessoa que às vezes nem estava no projeto, nem entendeu qual era a ideia, a concepção, vai falar, mas não tinha. Por que está usando esse tecido, se esse tecido nem existia na época tal, aham, sabe? é. Você Mas tem aí que você. adaptar, igual no nosso caso, por exemplo, nós usamos vários tecidos que hoje são usados para fazer sofá e que eram brocados e que, na verdade, trouxe para a peça a imagem, né, que ficou bem de acordo com as roupas daquela época. E por falar em argumentação, mesmo na plataforma do Simpla, teve ontem uma palestra só sobre argumentação, e é muito interessante, ela está até disponível, se eu não me engano, por uma semana, ela está no YouTube. Depois, se vocês quiserem, eu passo. Achei Ai, se excelente. quiser passar aí o nome, Vou aí no, passar, achei ótimo. ou aqui no chat ou lá no grupo, porque é bom. Isso Então, é extremamente importante. é importantíssimo, ainda mais para a gente que lida o tempo inteiro com todo mundo, é importantíssimo mesmo. Ai, obrigada. Nossa, aí é Ah, mesmo, porque assim, sempre tem alguém que é a pessoa que está passando na frente, lá, não tem nada a ver com a história. Não tem, a pessoa nem ah, é do filme ou nem é da peça. Ela vai falar, ué, mas por que que não sei o que, sabe? Por que que ela tá usando chapéu? Por que que não usa esse boné aqui? Sabe? Tipo, uma coisa que não tem nada a ver. Ela nem sabe do contexto da história. Mas sempre vai então, ter. eles falam muito isso, sabe? Da maneira correta de você argumentar e como que você consegue equilibrar uma conversa, uma situação. É muito interessante, eu acho que vale a pena. Eu gostei bastante. Vou passar para vocês depois. Ah, perfeito, perfeito. Eu quero ver, inclusive. Eu quero ver. Porque é isso, né? A gente está o tempo todo lidando com pessoas, e aí o tempo todo você tem que estar É. ali, e o tempo todo você tem que estar super agradável também, super, né, plena, você tem que estar plena, mas defendendo suas ideias, sabe? Porque você estudou, você pensou aquilo, não foi, você não tirou da cartola, você não, sabe? Ah, não, eu fiz isso porque acho bonito. Não, não é porque você acha bonito, porque você pesquisou, você entendeu que aquilo tinha a ver com a lógica, com o filme, com tudo que você criou, isso foi aprovado várias vezes, né? Teve ajuste, não sei o que, foi aprovado para chegar a isso, ao final, ao resultado. Para alguém vir e perguntar, ah, não, mas por que não é, por que boné e não é, sei lá, não é outra coisa? Aí você fala, gente, por quê? Aí você realmente tem que ter essa paciência, argumentar, sorrir e ir embora. Seguir, porque É não dá para também verdade. ficar o tempo todo dando Aham, essa atenção toda, né? Mas verdade. falem-me. Maíra, tá me Opa, ouvindo? tô. É que eu fiquei pensando nisso que vocês estavam falando agora, e sempre me vem à cabeça uma coisa o fato de que o figurino é muito subestimado e as pessoas se sentem na liberdade que elas mesmas criam de interferir, de opinar muito, né? E aí eu fico pensando que isso eu acho que vem muito de que todo mundo se veste, né? Tipo, ninguém vai lá dar um pitaco no diretor de fotografia e falar, ah, faz de tal jeito, porque a pessoa não acha que ela pode falar sobre aquilo. Até mesmo a arte também tem um pouco disso das pessoas darem pitaco, mas o figurino tem muito, né? Porque acho que é isso, todo mundo se veste, e aí as pessoas acham que
logo me visto, logo posso falar de roupa. E não é assim, né? E acho que isso também recai muito sobre isso dos atores é, reclamarem do figurino. Não apenas por isso, mas pela dificuldade de diferenciar o figurino do que a pessoa se sente confortável, porque aquilo diz respeito ao corpo dela também, né? Então, acho que é difícil desassociar essas coisas, porque a gente se veste, e, né? Ai, me perdi, mas Não, acho que mas deu. é isso. Eu acho que faz sentido, sabe? Todo mundo se veste. Então, todo mundo, sei lá, viu? Você vê uma tendência, todo mundo acompanha a tendência, ou sabe o que está acontecendo no momento. Então, você tem aquelas referências. Mas, assim, ali a gente está falando de um contexto, né? Um contexto, de uma história. Será que ela se veste como, né, a pessoa acha que deveria vestir? Será que a estranheza daquele personagem não é de fato a marca do personagem? Não foi uma escolha? Será que ela usar chapéu ou boné não foi uma escolha por alguma questão, algum propósito? Será que não houve um pensamento? Né? Então, é isso que você falou mesmo. Tem uma certa desvalorização, né? Mas isso já vem de muito tempo. Né? Até quando eu estava me apresentando, eu falei que na época que eu fui fazer moda, eu queria fazer moda, mas não tinha regulamentação, né, do MEC. E aí também, se não tem regulamentação, já não tinha uma valorização, para começar. Mas quando começou a ter, né, de fato, algo que, né, desse um embasamento, uma qualificação, né, às faculdades, mesmo assim, é sobre estética, sobre moda, né? E ainda acho que a moda em si, ela ainda carrega esse lugar, né, da futilidade, que a gente sabe que não é por aí, né? Porque a gente está falando de contextos sociais, a gente está falando de expressão de arte, a gente está falando de expressão de emoção, a gente está falando de identidade, a gente está falando de grupos sociais, a gente está falando de movimentos e de trajetórias de grupos, de história. A gente está falando de história. Então, assim, a gente está falando de muita coisa. Só que aí, quando a pessoa entende que é só estética, ela esvazia. Então, é só sobre algo que tem que ser bonito. Não é só sobre algo... Nem tem que ser bonito. Nem é sobre ser bonito. É sobre contar uma história. Então, eu até acho que o ator tem que interferir no sentido dessa questão da movimentação, que ele tem que falar mesmo, tá me incomodando, não sei o quê, e tal. No entanto, quando ele traz para ele, eu não fico bem nessa roupa, é uma outra coisa, porque você não está falando, não me interessa se não veste bem você, porque de repente é isso que eu estou buscando. Ou, enfim, a concepção visual é exatamente essa, né? De repente é esse o objetivo. Não é sobre você ficar lindo e maravilhoso. Aí, quando o ator traz para esse lugar, eu acho que é meio complicado. Agora, quando ele fala, não, realmente, ou traz um elemento novo, não, olha, estou pensando esse personagem dessa maneira, eu acho que ele usa chapéu porque ele é um cara refinado e ele tem modos, né? Que no roteiro diz que ele tem modos e tal, e eu acho que nessa época tinha um chapéu assim e tal, que aí ele também faz a pesquisa dele, porque ele precisa pesquisar para entender do personagem dele. E aí, quando ele te traz um elemento, e é interessante, acho que é legal isso, essa troca, você entender, falar, não, bacana isso. E também pegar, se apropriar dele e criar em cima disso. E trocar, né? Mas quando é só sobre algo pessoal, algo referente, é outra coisa. E eu acho que é meio perigoso, mas tem que analisar, né? E aí, enfim, todo mundo acha que pode falar sobre moda, sobre figurino, todo mundo tem opinião, e é óbvio que às vezes você quer bater de frente, mas também você não vai bater de frente, às vezes não vale a pena. Então aí você, bacana, nem pensei nisso. Aí você faz uma piadinha, sei lá, ou segue, ou simplesmente defende quando realmente precisa, né? Se é importante, aí você defende elegantemente. Mas às vezes é meio complicado, aí você faz a moraliza,
que é importante ter a cara da Mona Lisa em algum momento. Sempre ela vai aparecer. Mas aproveita, Natália, fala sobre o que você mandou para mim, seu trabalho, o clipe. Eu vi o clipe ontem. Não foi você a história do clipe que não foi divulgado? Que tem a ver com relação, que tem a ver com isso. É totalmente sobre relação, na verdade, né? Ai, é uma história que hoje é engraçada, dou risada, mas eu com uma tristeza no coração de não ter sido divulgado. Mas é completamente sobre relação, né? Porque foi um videoclipe para uma banda que é construída sobre a relação deles, para começo de conversa, porque é uma banda de 9 integrantes, é muita gente, né? E eles têm um processo criativo muito conjunto. Então, tudo que envolve o processo deles envolve a opinião de todos. E aí, e no videoclipe, acho que eles nunca tinham feito um videoclipe, então tem esse primeiro ponto. E acho que eles não estavam acostumados com essa dinâmica de que é outra equipe, é outra coisa, é outro formato. Então, na construção, assim, na relação durante a gravação e no pré, foi super tranquila. Para mim, na minha cabeça e no que estava acontecendo ali, estava sendo uma coisa conjunta, porque eu perguntava muito para eles, tipo, o que eles queriam, se eles estavam gostando, se estava tudo bem, o tempo todo. E aí estava super legal, mas eu acho que quando eles viram o resultado e eles perceberam que aquilo foi muito mais rápido do que eles imaginavam, ou que teve um processo criativo de outra equipe que não tem nada a ver com o processo deles, aí eles ficaram, ei, peraí, não gostei disso, não gostei muito daquilo, não gostei daquilo. E aí, no final das contas, não foi lançado e tá aí até hoje. Ficou. A gente até conversou para mudar algumas coisas, mas aí, ai, tudo é muito complexo, muitas pessoas envolvidas, e esse projeto ficou de lado aí até hoje. Mas Cara, assim, não foi um processo ruim, sabe? É que foi um final que não muito feliz, mas durante o processo eu não tenho realmente nada a reclamar. Tanto que quando isso aconteceu deles falarem que não gostaram de tal figurino, que não gostaram de tal imagem, isso me chocou muito, porque eu fiquei, caraca, tipo, por que que ninguém demonstrou, ninguém falou, não foi como se eu estava vendo que aquilo ali estava acontecendo, mas eu estava ignorando porque era o meu processo, era o meu trabalho. Tipo, não foi nada disso, foi realmente surpresa. Eu fiquei, nossa, tudo bem, podia ter falado antes, sabe? Quando a gente estava lá perguntando se estava bom. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? não, Paulo falou aqui que entende completamente. É isso, é isso. Já aconteceu comigo, não, mas não nessa proporção, e ainda estava no início, né? Só que tinha pouco tempo, era um clipe, e aí a pessoa, aí eu vesti, né? Fiz, peguei as referências. Aliás, a Larissa sabe, Larissa está aqui. A gente vestiu, fez a referência toda, vestiu, bacana. Aí, no dia seguinte, ou no mesmo dia, mais tarde, o diretor e fala, não, olha só, na verdade, ele não estava querendo muito aquilo. Mas ele não falou na hora, podia ter falado na hora. Olha, eu achei bacana, mas não é isso, né? Que é isso que você está falando. Eu achei muito lindo, ok, mas não é isso ainda. Mas eu acho que ele ficou sem graça de falar e não falou. Mas foi uma coisa que deu para consertar. Agora sim, no seu caso, pessoal, realmente é bem complicado, né, o ser humano. Você fazer tudo para no final falar, não é bem isso, não sei o quê. Na verdade, o problema está com eles, né? Que eles não conseguem se entender e achar né, uma concepção que realmente seja boa para todo mundo
E aí acaba atrapalhando todo mundo, né? Porque tem uma equipe toda ali desenvolvendo a arte, tudo, todo mundo que está envolvido no projeto fica meio perdido, porque se não foi divulgado, aí já, né, um trabalho que você fez e que você sente que você fez, se dedicou e tal, e não tem como, acho que tem até como mostrar, né? Assim, tem como você colocar no portfólio? Acho que não sei se você precisaria de autorização ou não. Não Acho que sei. não, né? Acho que Acho que seria bom, na verdade, no geral, assim, porque a conversa ficou meio inacabada com eles. Mas eu, com certeza, teria formas, assim, de a gente usar trechos ou, ou fotos mesmo para portfólio. Eu até coloco, na verdade, no meu portfólio as fotos. Mas eu queria, tipo, eu te mandei o vídeo e isso eu não sim, boto lá, assim, livremente, porque é diretamente a imagem deles, né? E aí sim, eu não posso ultrapassar esse limite também. sim, sim. Não, tá certo. Mas no portfólio você tem que colocar, porque foi um trabalho que, independente de ser mostrado, enfim, foi feito. Ele aconteceu, né? E assim como eles são uma equipe grande, nós também somos uma equipe grande, né? Envolve o trabalho de muita gente. E é triste, né? No final das contas. Uhum. É. Eu queria que o Paulo falasse. Não sei se hoje você está com áudio, Paulo. Embora a história dele não tenha necessariamente a ver com isso, dele. Mas se está. Então, se você puder falar. Relação é muito complicado mesmo. Oi. Oi, gente, boa noite, tudo bom? Ela. O clipe que eu participei recentemente ele ainda não saiu, infelizmente. Ele sai só no mês que vem, mas eu posso contar um pouquinho dele aqui, da minha experiência, como que foi. Eu fiz o styling e figurino, para mim particularmente, eu acredito que foi um figurino, porque eu recebi da equipe de direção, do diretor de arte, o roteiro, e eu tinha que criar um personagem masculino com aquele ar de homem do campo, uma coisa cowboy, enfim. Eles tinham uma referência muito americanizada e eu tive que trazer isso para o nosso solo BR. E, e aí eu acredito que entra nessa questão de figurino porque eu tive que analisar o personagem, o que eles queriam, o que ele ia fazer ali na história, enfim. E, é um clipe de uma música sertaneja, já é meio engraçado por isso, é um clipe de uma música sertaneja, mas ao mesmo tempo as pessoas que cantam a música, elas têm uma referência muito pop, os cantores, e, e o clipe ele tinha uma coisa fantasiosa, porque no meio do clipe tinha duas sereias, mas aí não era aquela sereia da Disney, era uma sereia mais Harry Potter e o Cálice de Fogo, uma coisa mais monstruosa, assim. Então foram várias coisas assim que ainda bem que eu tive um tempo para fazer tudo isso. E o que a Maíra falou de parceria foi muito importante, porque esse clipe eu tive um mês para montar os 3 figurinos, porém a minha verba era zero, R$ 0. E muita coisa foi emprestada. Um dos figurinos foi feito pelo Isaac Silva, algumas pessoas talvez conheçam, ele é um estilista aqui de São Paulo. Ele mora em São Paulo, mas ele é da Bahia. Esse Maravilhoso. figurino em si, ele tinha uma referência, ele fazia uma alusão ao Oxum, ao orixá. A Alice, que é a cantora, ela não queria se apropriar da imagem do orixá, mas ela queria que tivesse alguma referência, porque no clipe é como se ela fosse guiada pelo orixá, enfim. E aí ele, como ele pertence à religião, enfim, eu acabei recorrendo a ele, perguntei se ele podia me ajudar nesse projeto, e ele topou, ainda bem. Até porque eu não tinha muito conhecimento e eu fiquei um pouco apreensivo de mexer e fazer alguma coisa muito coisa errada. E aí eu recorri a pessoas que entendem. E aí ele me ajudou bastante nisso.
Perrengue nesse clipe com certeza foi porque foi gravado numa cachoeira num dia de chuva. Infelizmente choveu muito. Eu tô até com o figurino aqui do lado, esse que eu falei. Ai. Outra coisa, o clipe por ser... eu vou mostrar aqui para vocês, não sei se está dando para ver. A Alice, ela queria que tivesse, por mais que as referências do diretor e tudo mais fossem mais americanizadas, a própria Alice queria que tivesse referências brasileiras, porque é o que ela está trazendo em todo o conceito do álbum e tal. E a música, o nome da música é Pistoleira. E no meio do clipe, ela tira de dentro da saia uma flor. Então, o figurino, a gente precisava que tivesse alguma coisa que ela pudesse tirar essa flor. E aí nós criamos essa super fenda. Ai, levanta, que jeitinho. Sim. E como no clipe a Alice é uma sereia, a gente acabou optando por fazer uma saia sereia, com cauda de sereia. E foi isso. Eu fiz todo um material, eu mandei para a Maíra, eu acho que eu conseguiria me expressar melhor depois com as imagens, mas enfim. Foi um clipe tranquilo de fazer, eu não tive nenhum problema, assim, nenhum perrengue. Ainda bem que eu tive muita gente legal para me ajudar a fazer essa parceria. E em breve vai estar aí com vocês. Legal. Você falou uma coisa que eu achei interessante, que você tinha Oxum, e aí você, para não fazer close errado, você recorreu a outras pessoas que conheciam. Isso é um pouco sobre decolonializar, né? Aquilo que a gente estava falando lá no início. Eu fiz um trabalho que acho que eu já mostrei aqui em alguns momentos. Aliás, eu mostrei pouco, mas é porque eu não falei sobre. Que era o Ibeji, que é justamente sobre... Assim, é um conto que mistura a história dos meninos irmãos Ibeji e o conto de Nanã. Então, assim, a gente está falando sobre candomblé, sobre mitologia dos orixás. E eu tive também esse pensamento inicial também, sabe? E isso foi uma questão também, até que me fez querer também depois fazer um workshop falando sobre decolonializar, porque não é que a gente não possa falar sobre todos os assuntos, é que a gente precisa se aprofundar nos assuntos, a gente precisa recorrer a quem sabe, pesquisar, porque senão a gente acaba que você acaba se limitando, né, em fazer o que você, em tese, acredita que sabe mais. E não é sobre isso. Se você está vestindo e contando uma história, e se aquela história está falando sobre isso, não interessa a sua religião, o que você pensa, ou todo o nosso histórico de preconceitos, que a gente, às vezes, não sabe que tem e que estão ali entranhados em alguma brecha. Então, é interessante quando eu volto a falar de decolonializar, de pensar, de olhar e pensar a pesquisa, se aprofundar na pesquisa e recorrer a pessoas que realmente se sabe que têm conhecimento muito maior sobre aquilo. É isso. Então, assim, eu me lembrei que você falou assim, não, que tem um momento que, às vezes, em algumas situações, e aí a gente está falando de algo que tem a ver com a religião, mas às vezes tem outras questões, né? Medos, né? Sei lá, tem gente que tem medo de fazer um trabalho que seja trabalhoso em modelagem. E fala, ai meu Deus, será que eu posso fazer isso? Tal, será que? Então é entender se pode, como pode e de que maneira fazer aquilo da melhor maneira. Se de repente, eu não sou especialista em modelagem, mas eu posso fazer esse trabalho, né? Mas eu não vou desenhar. Talvez eu desenhe e faça uma parceria com uma modelista que vai fazer aquele trabalho ou vai assinar aquele trabalho, né? Ou vou buscar uma parceria e aí a gente cresce junto. Então, mas falando sobre isso, eu acho
eu me vi em você, porque eu realmente tive esse primeiro momento, eu falei, ai meu Deus. Mas assim, é um filme lindo e que falava de uma maneira muito poética sobre a questão da morte. É um outro entendimento, mas assim, é isso, sabe? O ponto que aquele filme também me curou, porque tem isso também. Você vai vivendo, vai fazendo filmes e vai fazendo trabalhos que é aquilo que você tem que viver naquele momento. Então, eu achei muito legal, assim, você falar isso, que você teve você temeu, mas você foi. Inclusive foi esse trabalho que me fez buscar algum curso, alguma coisa sobre figurino, porque até então eu só fazia styling. E essa foi a primeira vez que eu realmente precisei fazer um figurino, porque teve a questão do cowboy, que eu tive que ir atrás de elementos que remetessem esse homem do campo, E pensar que homem do fosse campo é BR, esse, que eu achei enfim, legal. que Que homem do homem campo do é campo esse, é esse, porque não é ainda tem, qualquer homem do campo. porque inclusive tem uma cena que é dele entrando na cachoeira com a Alice e ela tira o chapéu dele, né? A princípio não teria um chapéu, mas aí a gente tem um chapéu porque a gente não queria que ficasse algo também extremamente explícito, então ela só tira o chapéu e a camisa dele na cena, e é algo que a gente queria que representasse a maneira de desarmar esse homem bruto, cheio de coisas. Então ela tira o chapéu dele, que para esse homem do campo é como se fosse, sei lá, uma capa de super-herói, alguma coisa assim. Não, e legal é isso, é aprofundar, porque, é um homem do campo, então eu vou botar ali um chapéu, e isso e aquilo, e isso assim, que chapéu é esse, né? Que chapéu é esse, que camisa é essa, que calça é... Porque isso aprofunda o personagem, não é só sobre eu pensar em arquétipos e, vou vestir assim. É muito pobre, né? Pensar assim, não, é só botar isso e tal, e você tem. Tá, mas o que você quer dizer com isso? Então, todo mundo, o homem do campo é assim, sempre. Não, mas eu quero saber dessa história. É esse homem do campo ou é o outro? E aí você tem que defender também. Não, ele é realmente o arquétipo, ele é igual a todos os homens do campo. Não, ele não. Ele é um homem do campo que é onde? Em tal lugar que é onde? Nanã. E aí ele se veste assim por causa disso, e ele veste, e a camisa dele é de tal cor, porque ele fica muito tempo no sol, aí ele está manchado na gola, então tem sempre essa mancha específica, sabe? É criar essas historinhas e enredos que te levam para outro caminho, que te distanciam de um arquétipo, do que todo mundo faz. Isso te dá um caminho, uma assinatura até, dependendo de como você vai pensar isso, é um caminho, é um aprofundamento, é além mesmo, eu acho. Acho que é extremamente importante. Mas quem, gente? Amanda. Ó, eu li aqui um nome aqui, de repente. Alice Maravilha. Alguém quer falar mais? Não vou chamar não, porque acho que é meio chato, nada a ver. Mas, assim, eu tenho recebido as histórias, os depoimentos são maravilhosos. Assim, então, por isso que eu realmente eu vou montar isso, e aí, semana que vem, a gente vai com as imagens, porque é legal todo mundo ver, né? Mas é interessante também ouvir primeiro, imaginar e também ver depois. É legal. Enfim. Então, eu tenho umas histórias mais com publicidade que eu nem coloquei no e-mail, porque era uma questão mais de objetos, assim. Mas eu lembrei muito... Deixa eu te falar, eu nem li o seu e-mail, porque chegou agora há pouquinho. Sim, aí eu falei assim, ai meu Deus, e é enorme. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Desculpa, eu acabei escrevendo. Não, eu acho maravilhoso, mas é porque eu não li, então nem... Sim, mas sim. fale, Não, fale, é até melhor. Foi uma questão que eu acabei nem colocando no e-mail, porque era uma questão mais de produção de objetos até, mas me lembrou muito da conversa que vocês estavam tendo antes sobre essa questão de aprovações, assim, que eu acho que ganha um ritmo ainda mais bizarro quando vai para publicidade, né? Porque a gente faz aquelas PPMs, né, que são os encontros, né, de pré-produção, e a gente aprova
todos os itens milimetricamente. Você tem que apresentar cada coisa que você vai colocar lá na arte ou no figurino e afins. E tive tipo, já 2 experiências assim, tipo, estranhas. Assim, uma delas, como teve a Natália trouxe que tipo, o clipe nem estreou, aconteceu isso. O cliente aprovou tudo milimetricamente, aprovou todas as pessoas que iam ser fotografadas, quem ia ser a fotógrafa, quais objetos iam ser, como iam ser as cenas. E quando ela recebeu as fotos, e era tipo um cliente grande, assim, uma grande rede social, assim, eles cancelaram o projeto, assim, com o projeto já pronto, assim, nunca foi lançado. E é questão de como é um grande cliente, eu nem posso colocar no portfólio, porque é isso, tem contratos, né, de confidencialidade, todas as questões, assim, então recebi, né, pelo menos, mas é um projeto que eu não posso colocar em portfólio. E teve um outro que era uma questão, assim, que eu nem ia fazer figurino, foi um trabalho durante a pandemia, o ápice da pandemia no ano passado, né, um trabalho remoto, e a gente ia produzir só alguns objetos, higienizar tudo direitinho e mandar para casa das pessoas. Mas assim, tipo, sexta-feira à noite, a cliente, sei lá, eu estava nos Estados Unidos, ela não tinha noção do fuso, não era nem nos Estados Unidos, era na Inglaterra. Ela não tinha noção do fuso horário. A gente já estava à noite de sexta-feira e a gente ia gravar no sábado de manhã. E ela inventou que a gente tinha que mandar um figurino para uma pessoa. E a gente não estava produzindo figurino. As roupas iam ser as roupas da pessoa mesmo. E ela não aprovou nem... No fim das contas, todas as roupas que ela já tinha aprovado que a pessoa ia usar, no último minuto, assim, antes da gravação, a gente teve que sair para produzir um figurino, sendo que a gente nem iria produzir, assim. Então, chega um nível de aprovações que, no fim das contas, não valem para nada, assim, porque tem as várias camadas, né? Você apresenta para a agência, para apresentar para o cliente, e na hora da gravação também eles podem pedir para mudar tudo, mesmo tendo aprovado antes. É um nível ainda mais bizarro disso, de alterações, assim. Não, total. Total. Agora faz sentido a pergunta que você fez sobre a questão da hierarquia, né? Eu acho que você estava muito pensando nesse lugar, né? Porque a publicidade é para os fortes, realmente, assim, é isso. Aprova hoje, aprova amanhã, aprova um dia antes, sexta-feira, vai gravar sábado, sexta-feira, de noite. Ah, não, essa saia, não sei o quê. Não pode ser essa saia. E você tem que dar um jeito. E é realmente muito maluco, assim. É outro ritmo, assim, para quem está começando e entendendo, né? Quer dizer, o teatro é um ritmo, o cinema é outro ritmo, clipe é um ritmo até mais rápido, mas, enfim, ainda assim é possível. Agora, a publicidade é loucura. Você vai, é isso e tal. Tem uma hora que você realmente tem que ter um trabalho mental. Aí a Larissa também para me confirmar, porque a gente também passou por uma situação assim. E é sempre sobre grandes empresas, né? Trabalhos grandes. Quando envolve publicidade, sempre são trabalhos grandes. E aí o cliente está lá nos Estados Unidos, está lá não sei aonde, está na Croácia, quietinho lá, mas ele vai estar lá com o vídeo falando, não, esse não. E aí você está aqui e você tem que dar um jeito. E aí logo volto. Cadê as parcerias? É sobre ter as parcerias que possam te socorrer a qualquer momento. E eu acho que, principalmente quem trabalha mais com publicidade, eu acho que também com o tempo, quem trabalha muito com publicidade já começa a ter essas parcerias no mercado, que aí já tem uma facilidade também de entrar nos locais, né? Enfim, nas assessorias, nas marcas, e pegar emprestado. Então, isso é mais fácil. Mas quando você... Porque, de verdade, é diferente fazer figurino para um filme e fazer um figurino para uma propaganda, completamente diferente nessa questão da aprovação, na na produção, e é tudo muito rápido, e você tem que... É como se você fizesse todos os dias, todo o seu planejamento que você vai fazendo para chegar num resultado, você faz todos os dias, porque você cria, você mostra para o cliente, você procura, você já está ali, né, desesperada de parceiros, não sei o quê, aí você já tem que ir para... Ou alguém já vai para a rua, né?
e aí, tá achando? Não sei o quê, nananã. E tem que estar tudo ali ao mesmo tempo, assim, é para os fortes. Confesso que eu tenho uma certa dificuldade. Gosto, acho legal, né? Porque, assim, aí falando também sobre algo que é importante, o retorno financeiro é bacana, mas é sobre você entender também o que você quer, o seu propósito e o nível de estresse que você aguenta. Porque é sobre isso. Você sabe que você aguenta uma pressão assim de, sei lá, num dia, sei lá, 6 horas da noite, de sexta-feira para gravar de manhã, ter que mudar o figurino todo, se você aguenta isso, está tudo bem, tá? Então, ok, é isso. Tá tudo bem, mas é entender que cada área, né, cada métier é diferente, tem um ritmo diferente e se entender nesses ritmos também, né? Mas é difícil. Parabéns para você, Gabriel. Mas você conseguiu no final? Eu consegui, assim, tinha uma... Coincidentemente, Mas você estava tomando uma... café? Você é viciado em café? Eu sei que não tem nada a ver Não com... sou viciado em café. Assim, eu não tomo café na vida, mas aí quando tem um set, assim, eu começo a tomar café enlouquecidamente e entro na pilha, assim, ele já ganha até mais efeito comigo, como eu não costumo tomar todos os dias, assim. Mas deu certo, no fim das contas, assim, aí ela mandou ser uma roupa de tal jeito. Coincidentemente, eu tinha uma roupa que a gente tinha usado em um outro trabalho e comprado, né, e ficou no acervo, mas estava aquele cheiro, assim, sabe, que fiquei tentando lavar na madrugada e ainda ficou o cheiro ali, porque aquela roupa, né, guardada por um tempo. Tentei ficar salvando, passando também, né, tentando secar, porque era um dia muito úmido, estava muito frio, a roupa não secava de jeito nenhum, mas no fim das contas deu certo, assim, chegou lá, a gente conseguiu entregar, tinha um serviço de logística bom também, né, que estava no meio da pandemia, assim, não tinha acervos abertos, não tinha nada, né, então era realmente tentar lidar com os contatos próximos ou até o nosso mini acervo que a gente tinha, assim, né, mas aí rolou tudo bem. Ai, que bom, amém. É isso. É isso. Tá vendo, né, gente? O que a gente passa. O que mais, gente? Falem-me. Tem alguém que quer falar? Que a gente já está se encaminhando para o final. Que ódio. Realmente é horrível isso. Mudar o figurino em cima da hora. Gente, então, não sei se mais alguém quer falar alguma coisa. Rosângela, quer falar? A pessoa que escolhe, né? Você. Obrigada por dividir a história de vocês. Eu acho que acaba que a gente, né? Tem gente que não tem experiência, não sabe como é que funciona, e às vezes isso já é um caminho para quem está começando também entender o ritmo, entender que você tem que estar atento, você tem que ter relações, parcerias, porque em algum momento você vai precisar de uma ajuda, às vezes você precisa, sei lá, de uma agulha e uma linha, que de repente pode não ter ali, não sei, qualquer coisa. Ou às vezes eu não tenho ferro, não tenho, ou falhou alguma coisa na hora, mas aí você conhece uma pessoa que está ali, que é perto. Enfim, negociação, argumentação e laços, parcerias. Acho que isso já é um caminho de alguma coisa. E semana que vem a gente vai começar a falar sobre planejamento. Eu não sei se vocês gostam desse assunto, enfim, mas faz parte, porque até para pensar estética, que é maravilhoso, né? Pensar referências, ficar desenhando, pintando, isso é incrível, eu amo. Mas a gente tem que planejar, até porque, por exemplo, no caso da publicidade, que é essa correria, quanto mais você tiver planejado e saber aonde você pode ir, a quem recorrer, qual o tempo, quais são os horários de cada lugar, de cada acervo, com quem pode te dar a dica. Quanto mais você tiver com isso organizado na sua mente, tudo assim, não é que vai ser mais fácil, mas vai ser um pouco mais fácil. Você consegue
se planejar, você consegue pensar, não, lá só abre na quinta-feira, então na quinta-feira, então vou fazer esses 3 dias de produção, de pré-produção, e no dia tal eu vou fazer sei lá o quê. Então você consegue enxergar o todo, né, com panorama. Então acho que planejamento é algo que eu vejo que os cursos, as oficinas não falam tanto como algo fundamental do figurino, por exemplo. Orçamento também, ninguém fala sobre isso. Mas a gente precisa, muitas vezes a gente precisa mandar um orçamento, por exemplo, e você precisa entender o que você vai gastar, que você, numa pré-produção, em 3 dias, você vai pegar, sei lá, um ônibus ou um carro, você vai almoçar, vai tomar café, você vai ter gastos, e isso tem que estar dentro do orçamento. Então, é ter esse entendimento de um modo geral. Então, eu acho que é fundamental falar sobre isso. Eu acho que, óbvio que eu vou só começar a introduzir, dar uma pincelada nessa história toda, mas é importante falar, não tem como só pensar figurino como algo estético e algo, como a gente falou inicialmente, esvaziado do todo. Não, a gente está falando sobre história, a gente está falando sobre cultura, a gente está falando sobre planejamento, a gente está falando sobre orçamento, a gente está falando sobre tudo, porque somos profissionais que estamos aqui criando um figurino que pode ser uma obra de arte, pode ser algo para ser contemplado, mas ainda assim estamos trabalhando para receber algum orçamento, né? Para receber alguma remuneração, porque isso faz parte. Então, não é só sobre algo que é belo e poético e lindo, mas é sobre um trabalho também, assim. Então, é importante falar sobre isso. Tá bom? Então, olha, façam os exercícios, o último exercício, quem não fez o anterior, façam também. E aí, na próxima, a gente vai começar a fazer essa apresentação, vou organizar certinho, vou compartilhar, aí eu volto com as imagens e vocês falam, aqui, essa imagem, tal, não sei o quê. E aí, todo mundo vai ver, porque eu acho que é importante isso, compartilhar visualmente. Tá bom? Então, fiquem bem, boa noite, descansem, usem máscara, usem álcool gel, e é isso. Sejam felizes e até segunda-feira. Tchau, muito obrigada a todo mundo. Tchau, tchau, beijo. Tchau, tchau.